E Vitor Roque acaba de se transformar na maior venda da história do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes do acordo e fala também sobre o São Paulo, que fechou há pouco um contrato de muitos milhões de reais. Vai ajudar demais no fluxo de caixa. Te atualizo sobre a situação de Pablo, zagueiro completamente fora dos planos do Flamengo e pretendido por 4 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Tem informação importante no Flamengo, que renovou um contrato muito bem feito. Fala ainda sobre Luan. Vai deixar o Corinthians para jogar no Grêmio? E o Tabô do Palmeiras contra o Flamengo, eles se enfrentam nessa noite no Allianz Parque. Tudo sobre o Vasco e a busca por técnico, que anda das mais complicadas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar esse vídeo contando que ele é um oferecimento de aposta ganha. Tô colocando na tela os jogos desse sábado do Campeonato Nacional, só coisa legal. Vasco e Cruzeiro, vou de empate. Cuiabá e Bahia, vou de Cuiabá. Atlético Mineiro e Corinthians, vou de Atlético. Tem ainda Palmeiras e Flamengo às 21 horas. Tô indo de empate. E você gosta de futebol? Manja? Então mostra todo o seu conhecimento pegando o link que está no comentário fixo. Você vai clicar lá, vai acessar o site da Aposta Ganha, fazer seu cadastro e se divertir comigo, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é sobre o Atlético Mineiro, que pega o Corinthians no seu estádio e não vence há 5 jogos, mais de um mês sem vitória. São 4 empates e uma derrota. Desde que assumiu, o Felipão ainda não venceu. O objetivo é voltar a ganhar urgentemente, até porque o Atlético já despencou para o 10º lugar no Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre Lucas Silva, volante que se despediu nas últimas horas do Grêmio. Ele usou suas redes sociais para fazer o comunicado. 150 jogos, 7 títulos conquistados, 3 anos e meio no tricolor gaúcho. Volta ao Cruzeiro, onde já vinha treinando há 2 semanas. Quero contar que Paulo Guerreiro retirou todos os seus pertences lá do Racing, da Argentina, e está voltando ao Brasil. Ele vai tentar se encaixar em algum clube por aqui, caberia no seu time do coração. Falo também sobre o Internacional, que recusou proposta de empréstimo com opção de compra de um time francês pelo atacante Gabriel Barros. Barros, que disputou o Campeonato Paulista pelo Ituano, foi recentemente contratado pelo Colorado e ainda não conseguiu jogar com frequência. Já o Sport voltou a recusar mais uma proposta do Bahia. Especulação de que o tricolor teria prometido 2,5 milhões de reais pela liberação antecipada do Juba. Confesso que achei o valor muito alto, levando em consideração que o Juba tem contrato com o Sport somente até o fim do mês de agosto. Mas o Sport está tão incomodado com essa história que está prometendo levar o caso à FIFA, acusando o Bahia de aliciamento. Para completar, Heung-min Son, atacante sul-coreano que pertence ao Tottenham, tem proposta do Al Ittihad da Arábia Saudita, 60 milhões de euros para o Tottenham e 30 milhões de euros por temporada de salário ao atacante. E a última, Thiago Mendes, que já foi pretendido por Palmeiras, Flamengo, entre outros clubes, tem um novo time. Ele acaba de fechar com o Al Rayyan do Catar, inclusive já foi anunciado em seu novo clube. Bora falar sobre Vitor Roque, a informação importante do sábado, informação exclusiva. Pouco antes de gravar o vídeo, recebi um contato para contar todos os detalhes da maior transferência da história do futebol brasileiro. Vitor Roque acaba de ser vendido do Atlético Paranaense para o Barcelona por 74 milhões de euros. São 40 milhões de euros fixos, mais 21 milhões de euros em bônus e mais 13 milhões de euros que serão pagos pelo Barcelona em impostos, totalizando 74 milhões de euros. Nicola, quanto é que foi vendido o Endrick? 72 milhões de euros foi o valor final da operação. Detalhe importante, se o Atlético Paranaense fatura 40 milhões de euros fixos, o Palmeiras ficou com 35. O Palmeiras conseguiu mais bônus, foram 25 milhões de euros em bônus para o Endrick contra 21 milhões de euros em bônus do Vitor Roque, só que os impostos, o Real Madrid vai pagar 12 milhões de euros em impostos, o Barça paga 13. Tem ainda uma diferença super importante entre os negócios de Barcelona e Real Madrid. O Barça se comprometeu a pagar 20% do valor de uma venda futura ao Atlético Paranaense pelo Vitor Roque. Isso não consta no contrato do jogador palmeirense. Só para completar, Vitor Roque fica no Furacão pelo menos até dezembro. Não se descarta a possibilidade dele permanecer no clube até junho do ano que vem. Hora de falar sobre o São Paulo, que assinou nas últimas horas um contrato milionário com a Mubadala. Esse é um fundo governamental dos Emirados Árabes que está comprando os direitos de transmissão dos clubes ligados à Libra.
O São Paulo e mais 15 times das séries A e B assinaram um contrato. O tricolor vai ter direito a 257 milhões de reais. É o terceiro clube que mais recebe, ao lado do Palmeiras. Primeiro lugar para o Flamengo, que vai embolsar 316 milhões de reais. Segundo lugar para o Corinthians, 296 milhões. Depois aparecem o São Paulo e o Palmeiras com 257 milhões de reais cada. Na quinta colocação, Grêmio e Santos empatados com 199 milhões de reais cada. Os times que fecharam com a Forte Futebol estão recebendo menos do que Flamengo, Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Tricolor vai ter direito a 50% dessa grana, desses 257 milhões, quase 130 milhões de reais à vista, como um sinal. E aí, a partir da entrada dessa grana, o Tricolor entende que vai ter um fluxo de caixa bem mais confortável. Bora falar sobre o Palmeiras, que enfrenta às 21 horas o Flamengo, Allianz Parque, tentando quebrar um tabu. Há 5 jogos que o Flamengo não perde para o Palmeiras no Allianz Parque. Última derrota em 2017. Nesse período são 3 empates, todos por 1-1, em 2018, em 2020, em 2022, e 2 vitórias do Fla, ambas por 3-1 em 2019 e em 2021. Em 8 jogos entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque, o Flamengo só perdeu 2 vezes. São 2 vitórias do Palmeiras, são 4 empates e mais 2 vitórias rubro-negras. Curioso, né? Que o Palmeiras, tão forte dentro de casa, tem encontrado dificuldades jogando contra o Palmeiras, jogando contra o Flamengo dentro do seu estádio. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Flamengo é hoje terceiro colocado no Campeonato Brasileiro com 25 pontos. O Palmeiras aparece em quarto com 23. Palmeiras que vai muito mal desde a volta da data FIFA, uma vitória apenas nos últimos 5 jogos. Bora falar sobre o Vasco da Gama e a busca por um técnico. Cruz Maltini 777 tem batido cabeça e levado muitos nãos no mercado. Daqui a pouco o Vasco já está no plano E, F, G, vai saber. Nomes que já foram tentados e não serão contratados: Jorge Jesus, Bruno Lage, Paulo Pesolano, Eduardo Cudê e Thiago Nunes. Citei 5 treinadores consultados nos últimos dias e que disseram não para o Vasco da Gama. Só abrir um parênteses. A partir de todas essas dificuldades, o Vasco se vê obrigado a trabalhar com nomes nacionais. O Rogério Ceni é o favorito, se ele aceitar a proposta, seguido por Roger Machado. Essa dificuldade em encontrar técnico tem tudo a ver com o atual momento do time, com a desconfiança do mercado em relação a 777, com a falta de pagamentos de coisas básicas. Tem até uma informação importante: o Vasco pode na próxima semana sofrer transfer ban por causa de uma série de processos abertos por clubes que venderam jogadores para o Vasco e para a 777 e ainda não receberam esse dinheiro. Outra informação importante sobre o Cruz Maltino: Gary Medel já desembarcou no Rio de Janeiro, já vestiu a camisa do Vasco e é mais um reforço contratado para a sequência da temporada. A última informação, a mais triste de todas: o Vasco divulgou em sua conta no Twitter que recebeu denúncias sobre as péssimas condições dos alojamentos da base e do feminino lá em São Januário. O Vasco afirmou nessa nota que é responsabilidade da 777, mas vai averiguar para saber direitinho o que está acontecendo. Hora de notícia espetacular: o Botafogo fechou a contratação de Bruno Lage, técnico que tem como seu último trabalho a passagem pelo Wolverhampton da Inglaterra. Não é comum que alguém que tenha saído da principal competição do mundo venha trabalhar no Brasil, e foi esse o feito do Botafogo com o Bruno Lage. Contratação acertada nas últimas horas da sexta-feira. John Textor, desde a saída do Luiz Castro, vinha batalhando para contratar esse outro técnico português. Atendeu uma série de pedidos e desejos do técnico. Nem o fato de o Bruno Lage colocar sua família como um empecilho, como já havia acontecido com o Atlético Mineiro, acabou impedindo o acordo. O Botafogo tanto fez que acabou conseguindo levar adiante essa história e o Bruno Lage aceitou a proposta do Botafogo. Importante lembrar que alguns dias atrás, coisa de menos de um mês, o Atlético Mineiro fez todos os esforços para tentar convencer o Bruno Lage e não conseguiu avançar. Técnico que foi revelado no Benfica, trabalhava nas categorias de base, assumiu o time principal e logo de cara já foi campeão português e depois esteve lá no Wolverhampton da Inglaterra. Não é dos mais ofensivos, mas tem características bem parecidas no estilo de trabalho a Luiz Castro. Tenho certeza que o torcedor botafoguense está bastante contente com a notícia e não é para menos. Hora de falar sobre Luan e a chance dele de trocar o Corinthians pelo Grêmio. Nessa sexta-feira, o Renato Gaúcho concedeu uma entrevista coletiva admitindo que topa o retorno do Luan. Mais do que isso,
ele contou que está tentando convencer o presidente do Grêmio a bancar essa contratação. A coisa deu uma avançada. O Grêmio se coloca à disposição para pagar até 300 mil por mês do salário. Resta saber se o Grêmio vai tentar um empréstimo do jogador até dezembro ou se vai pedir que ele rescinda o contrato com o Corinthians para assinar um vínculo com o tricolor gaúcho. Acho esse segundo caminho um pouco mais delicado e complicado, porque o Corinthians ainda tem mais de 5 milhões de reais a pagar ao Luan em salários até o fim da temporada. Ele ganha 800 mil por mês, você multiplica por 6 e inclui o 13º proporcional. E o Corinthians ainda deve 4 milhões e meio de reais em direitos de imagem para o Luan. Então, o mais plausível, mais flexível nesse momento seria de tentar pegar o jogador por empréstimo. Tenho certeza que o Corinthians não colocaria obstáculos, com o Corinthians bancando 500 mil por mês e o Grêmio assumindo outros 300 mil. A curiosidade é que o torcedor do Grêmio, em sua maioria nas redes sociais, está se mostrando a favor da chegada do Luan, embora existam algumas controvérsias. E você, o que pensa? O Luan ainda pode dar certo? Ele é um jogador recuperável? Renato Gaúcho está dizendo que sim. Quero falar agora sobre Pablo, o zagueiro que já foi do Corinthians, esteve no futebol francês e joga desde a temporada passada no Flamengo. Não consegue entrar em campo nesse ano. São 23 partidas consecutivas em que ele vai para o banco de reservas e o Jorge Sampaoli nem o coloca para entrar. O último jogo em 5 de abril no confronto contra o Alcas. Pois bem, a novidade é que 4 clubes da Série A procuraram nos últimos dias os representantes do Pablo para demonstrar a intenção de contratá-lo. Fluminense, Corinthians, Santos e Fortaleza são os principais interessados. O Flamengo não vai fazer esforço nenhum para negociá-lo. Contrato até dezembro de 2024, ganha 600 mil por mês só de salário, ainda tem direitos de imagem, luvas e bônus. Eu te diria até que o Flamengo nem cobraria pela rescisão do contrato de forma imediata. Mas o time que quiser contratá-lo vai precisar chegar a esse acordo financeiro. Pablo, que teve boa passagem no Corinthians, não sei se o Santos teria capacidade financeira para fazer esse investimento. E o Fortaleza, muito mais rico do que em qualquer outro momento da sua vida, pode sim pensar num jogador como esse. Vale a lembrança de que o Fortaleza acaba de contratar o Marinho do próprio Flamengo com um salário até superior a esse. Gosto do Pablo, acho que seria importante em quaisquer um desses clubes que eu citei. A curiosidade é que se o Fluminense está tentando o Pablo, é sinal de que o Marlon, jogador revelado na base do próprio Flu, talvez não tenha fechado ainda, como já foi especulado por setoristas do próprio Fluminense. Bora fechar o vídeo para falar sobre um acordo espetacular fechado pelo Flamengo nas últimas horas. O rubro-negro submeteu a aprovação do Conselho Deliberativo e recebeu sim para a renovação do contrato com o Banco BRB, que estampa sua marca no principal espaço da camisa rubro-negro, o Master, que é o peito, né? O acordo previa um pagamento de 32 milhões de reais por ano, beleza? O contrato acabava agora na metade do ano. Então, na teoria, se você fosse manter esse contrato por mais 6 meses, que é o que foi acertado, o Banco BRB teria de pagar 16 milhões de reais, certo? Mas não é o caso. O Flamengo conseguiu, numa negociação com o BRB, aumentar para 22 milhões e meio de reais esse contrato por 6 meses. Isso equivale a dizer que se esse vínculo fosse de um ano, a gente estaria falando de um contrato de 50 milhões de reais. Uma das novidades para um acordo mais valorizado diz respeito ao fato de o Banco BRB também estar a partir de agora no peito do time feminino, do masculino sub-17 e sub-20. Achei a notícia bem bacana que o Flamengo continue fechando bons contratos. Os times de futebol no Brasil precisam de mais grana. E você, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!